Vamos então, todos nós, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos rogar a esse Pai de amor, a esse Pai de misericórdia, que derrame sobre nós a partícula divina do seu amor. Permita, Senhor, permita que sejamos assessorados pelos bons espíritos, pelos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, pelos espíritos superiores sobre a grande ordem do Mestre Jesus, que nos instrua, que nos ampare, que nos oriente, que derrame sobre nós, Senhor, a luz do seu amor. E assim, Pai, te rogamos permissão para iniciarmos os nossos trabalhos, a nossa aula da noite de hoje. Que assim seja. A defesa do médium. Como que um médium vai se defender? Como que ele vai se defender do caos, da dor, da tristeza, da miséria, de tudo isso? Então, isso é muito importante, porque a sua mediunidade, ela te vem em seu auxílio. O pensamento do médium encarnado. O médium, ao encarnar-se, conserva o seu perispírito. Então, ele traz o perispírito, que é um corpo espiritual, que agasalha a sua alma, que é uma partícula do Criador. O perispírito, ele tem qualidades essenciais, mas ele é todo poroso, ele é de uma matéria porosa, sutil, e que ela é capaz de expandir, absorver todo e qualquer fluido que vem próximo de nós, próximo ao perispírito. Nós temos qualidades próprias. Nós, médios, nosso perispírito tem qualidades, características, a nossa personalidade, aquilo que somos, aquilo que aprendemos, aquilo que já realizamos. Por sua expansão, coloca-se em relação mais direta com os espíritos livres e com os encarnados. Então, como o nosso perispírito, ele é solto, mais livre, mais liberto, ele é capaz de registrar os vivos e os mortos. Todos esses pensamentos dos vivos, dos mortos, os fluidos ambientais, nós somos capazes de registrar. Isso faz parte da evolução e do crescimento de cada criatura. Os fluidos espirituais. O fluido espiritual é o fluido da mente. É o que eu penso, porque é um fluido que você não vê, mas você sabe que ele existe. Tudo que você pensa é um fluido espiritual, porque ele é lançado pelo seu desejo, pela vontade da sua alma e do seu perispírito. Então, esse fluido que você pensa e fala, ele age e muda. Esse fluido sutil desprende, penetra e transforma. Então, você, médium, você tem que entender que você desprende esse fluido penetra nos vivos e nos mortos, e você transforma através da prece. Então, quando nós compreendemos essa ciência espírita, isso que é ciência espírita. Não é a ciência comum lá, não, dos laboratórios. É a ciência da minha alma, como a minha alma transforma e modifica ao meu redor. Então, os fluidos superiores da alma, quando nós oramos, vibramos e temos luz, temos desejo, nós agimos contra os fluidos inferiores. O que são fluidos inferiores? A raiva, a maldade, o ódio, a vingança, o desamor, a impiedade, a falsidade, a hipocrisia. Então, esses sentimentos são considerados inferiores.
E a alma mais elevada, ela consegue solver, desmanchar essa característica da maldade, quer dentro de nós, quer no externo, na nossa aura espiritual. Aglomerar e dirigir. Então, nosso pensamento, ele aglomera a luz, ele aglomera as trevas, se assim o desejarmos. Ele dirige essa luz para onde ele quer lançar, e ele dirige essa bolinha negra para onde ele quer lançar. Então, o bem e o mal é uma ação do pensamento humano. Quem pensa o bem irradia uma luz clara que vai até aquele local. A pessoa que pensa o mal, ela irradia bolinhas de chumbo, de maldade, pretinha, ruins e negativa, que bate no perispírito do outro, machuca. Então, o perispírito, ele absorve. Nós temos o perispírito que absorve o bem e o mal. E quem é o bem e quem é o mal? É a forma, pensamento dos vivos e dos mortos. Então, se um morto é bom, eu sentirei bem-estar. Se o morto é ruim, eu sentirei o mal-estar. Ao me aproximar de um vivo, que ele é mau, perverso, eu vou registrar a mesma coisa, porque é o fluido, é o pensamento dele que ele exala. Não faz diferença entre vivos e mortos. É a mesma coisa. O vivo você registra a sua maldade e o morto você registra a sua maldade, como o bem e o mal. Também nós, desencarnados, a superioridade moral. O que é uma superioridade moral? É uma pessoa que tem um pensamento mais elevado, comete menos erro, procura cumprir os 10 mandamentos da melhor forma possível, buscar a maior virtude. Então, quando nós buscamos essa virtude, por menor que ela seja, nós temos uma capacidade de agir contra a imoralidade, o desrespeito, a corrupção, a maldade e a inveja. Por isso, o médium, na medida em que ele ora por ele, que é o primeiro compromisso dele, modifica o seu padrão vibratório, ele cresce, ele aprimora, ele tem uma ação de força capaz de modificar o mal. Esse é o objetivo da mediunidade. Você tirar o mal que está dentro de você, tirar o mal que está dentro da sua casa, tirar o mal que está próximo dos seus filhos, o mal em qualquer atividade sua, para que você possa viver uma vida mais calma, mais tranquila e mais serena. É este o objetivo da nossa mediunidade, essa evolução e o crescimento da alma. Os fluidos circundantes, o fluido da casa, que é o pensamento meu, seu, do lar, da família, dos filhos, dos amigos, isso circula dentro da nossa casa. É um fluido que circula. Toda pessoa que chega na nossa casa, ela deixa um fluido circulante lá dentro. Aí, se ela anda na nossa casa, anda por todo lugar, ela vai deixando o seu rastro, ou de alegria, ou de felicidade, ou de inveja, ou de maldade, ou de olho gordo. Então, isso fica e vem impregnando. Por essa razão, o médium tem obrigação, dever, responsabilidade de higienizar sua casa. A sua casa deve ficar limpinha, areadinha, sem fluido de inveja, sem fluido de maldade, sem fluidos de ódio, de vingança, de qualquer desgraça. Médium tem que limpar a sua casa. E para isso ele tem que aprender, ele tem que crescer, ele tem que entender
o que ele precisa fazer. Os fluidos salutares, os fluidos dos bons espíritos, do anjo da guarda, dos espíritos familiares, amigos ou benfazejos, o que eles fazem? Eles ajudam. A luminosidade, o brilho, o carinho, ajuda. São contra os fluidos insalubres, nocivos, doentes e malsão. Então, quando o médium, ele não tem toda essa característica forte ainda, para limpar e higienizar a sua casa, então ele, junto com o seu protetor, ele pode limpar, porque o protetor vem com a sua luz, vem com o seu amparo e te ajuda a limpar. O protetor é uma característica do médium. Então, o médium não tem a faniquito. Se seu protetor é um preto velho, é um índio, é um caboclo, é um baiano, é um povo do sul, é da Europa, é da Ásia, não importa, é a sua família. E ele traz consigo o seu brilho para te ajudar a neutralizar o mal. Então, todo médium necessariamente precisa do seu guardião, precisa dos seus protetores para a sua evolução moral e espiritual. A expansibilidade, nós expandimos. Nosso perispírito, ele vai aonde está nosso pensamento e ele registra. Ele tem uma capacidade muito grande de registro. E por isso é que nós chamamos do médium sensitivo, que sente, que absorve, que analisa, mas o médium tem que aprender a absorver tudo isso. Pode evoluir para um desdobramento ou para a bicorporeidade. Então, o médium, ele pode se desdobrar, consciente e responsável, ir em outro local, ir na casa da mãe, na casa do filho, ir ali próximo dele, e ele registra. Então, é isso que o médium tem que entender. Quando ele se expande e ele vai na casa do filho dele, e o filho está com um problema, o médium absorve, puxa para ele todo aquele fluido. Se é bom ou se é ruim, ele traz consigo. Então, esse processo de o médium desdobrar-se, quer na bicorporeidade, quer em qualquer ação, o médium tem que saber que aonde ele se meter, ele tem que retirar o fluido. Tem que retirar o fluido ambiental aonde ele foi, no trabalho, no dia. Então, ele vai a algum local, o local está péssimo, briga, discussões, discórdia, desamor, todo tipo de conflito. Ele volta com esse fluido. Por isso que o médium tem que orar, tem que pedir pela manhã, tem que pedir no entardecer. Ele tem que rogar para ele ter paz, para ele ter harmonia, para ele ter equilíbrio, tirar esse fluido ruim e colocar fluido bom. Então, isso é uma característica todo médium absorve. Agora, como que você vai tirar o dia ruim, o dia nervoso, o dia complicado, as brigas, a discórdia, que são fluidos mentais? Então, é você que tira, é você que tem que aprender a se concentrar, é você que tem que aprender a orar. Não adianta outra pessoa orar por você, porque é externo. Às vezes, nós, com a nossa simplicidade, aí eu vou passar ali, fulano me dá um passe, eu melhor. Tudo bem, ela vai dar um passe, mas é externo. Mas o que já penetrou no seu perispírito, que ele já absorveu, está dentro de você. E aí é você que ora, é você que cria o brilho, você e a sua equipe de trabalho. Alguém pode te aliviar? Sim, mas a solução dos seus problemas
estão dentro de você, dentro da sua própria alma e da sua equipe de trabalho. A expansibilidade é a incorporação. Essa incorporação desses fluidos, porque está correta a palavra também, incorporação, porque o médium incorpora os fluidos. Ele recebe o fluido de dor, o fluido de sofrimento, de tristeza, porque o perispírito, ele é todo furadinho. Tudo entra nele, tudo bem e o mal, então ele absorve tudo. As formas pensamento dos vivos e dos mortos. Então, todos nós, médios, recebemos isso. O importante é ter a defesa, saber como que você vai tirar esse excesso de fluido que você registrou em determinado local, aonde quer que você esteve. Os médios videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos em estado normal ou estado sonambúlico. Então, eu posso ver os espíritos naturalmente e posso ver quando eu estou dormindo num outro estado em que eu deixo um pouquinho o meu corpo, saio do meu corpo físico e eu consigo ver. Então, eu dou uma expansão no meu perispírito e eu vejo. Meu corpo, por algum tempo, pode ficar inerte, em repouso, mas a minha alma, meu perispírito, está em outro local. E aonde eu estiver, a minha alma, o meu perispírito, eu estou absorvendo os fluidos ambientais por onde eu estive. Então, voltou cansado, não está bom, o médium tem que aprender a orar, junto ao anjo guardião, a equipe de trabalho dele, para se manter uma pessoa saudável, uma pessoa feliz. Essa é a felicidade do médium. Cuidar dele e ter saúde, ter paz, ter harmonia. Quem faz a saúde, a paz, a alegria, a felicidade, a prosperidade é a tua cabeça, é o teu pensamento. Não é de fora, é de dentro para fora. A captação, todo médium, ele pode absorver, perceber, assimilar, sintonizar, atrair informações do perispírito para perispírito. Esse é o contato mediúnico. Nenhum espírito entra no corpo do outro, não existe isso. Pode tirar isso da sua cabeça, de você imaginar que um espírito estranho a mim vai poder entrar no meu corpo e ficar dentro do meu corpo. Isso não existe. Só a minha alma pode ficar dentro do meu corpo. O que existe é a expansão do meu perispírito, a minha capacidade de registrar o pensamento, a fala daquela entidade. E o médium pode ser mais autêntico, falando a realidade daquilo que ele está vendo, sentindo e absorvendo. Por isso, nós somos intérprete, porque eu sou capaz de interpretar a dor, o sofrimento, a miséria, aquilo que eu estou vendo, a circunstância que está, o local e o ambiente. E o médium aprende a trabalhar dentro dessa evidência, dessa percepção, com a sua equipe de trabalho. Sempre o médium tem que estar com a sua equipe de trabalho. Isto é fundamental para uma realização de êxito do seu compromisso espiritual. A comunicação dá-se de perispírito para o perispírito. Então, se eu tenho um espírito que quer se comunicar, automaticamente meu perispírito, o perispírito do médium, absorve, nota, guarda, registra a condição que ali está ocorrendo.
Mas nós vamos registrar isso dos vivos e dos mortos. Dos vivos e dos mortos. Se nós chegarmos perto de uma pessoa, nós vamos registrar a seu perispírito, seus pensamentos, sua dor, seu sofrimento. Tanto está viva quanto morta. Todos nós temos essa capacidade de registrar. Faz parte da criação divina, criar dentro de nós o amor e a caridade. Nós, médios, quando nós, médios, usamos a expansão e nós vamos até uma casa, a casa do nosso filho, a nossa casa, aonde nós vamos registrar o fluido ambiental daquela casa. O que é um fluido ambiental? O que as pessoas pensam, os moradores daquela casa, os vivos e os mortos, eu vou registrar. E se eu, médium, for observar uma criança, eu vou registrar também as emoções daquela criança. Se ela está bem, se as suas condições espirituais são calmas, se ela está nervosa, se tem um espírito mal do lado dela, se tem um anjo guardião, uma equipe protetora. Então, aonde quer que nós passamos esse registro, nós trazemos de volta as informações. E é isso que médium trabalha, com essas informações. Então, ao observar o seu filho e a sua filha, você vai orar para tirar o nervoso, a ansiedade, a perturbação, o desequilíbrio. É isso que nos serve a mediunidade. Por isso que o médium tem que estudar, tem que aprender, tem que usar a sua equipe de trabalho em benefício dele e da sua família, para manter a paz e a harmonia no seu lar. Assim podemos, no emprego das forças fluídicas superiores, para escapar assim de penas impostas. Então, quando nos é colocado, você vai na rua, você vai na casa de algum parente e volta sobrecarregado, é uma pena imposta, porque aquilo não era seu, era de outro. Então, você tem que orar para você tirar isso daí. Usar energias superiores, energia do anjo guardião, energia das equipes de trabalho, para que você se liberte deste fluido que foi colocado. Então, somos nós, médios, que trazemos a paz, a alegria, a prosperidade. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu a prosperidade na sua cabeça. É você que vai orar e fazer que tudo no seu redor cresça, melhora, prospere, tenha abundância, tenha alegria, tenha felicidade. Quem traz a felicidade é o médium. Quem traz a abundância é o médium. Não é as pessoas de fora. É você que irradia para você tudo daquilo que você precisa. E na medida em que você cresce, você vai incorporando em você todos esses fluidos, que você vai tirando o mal e colocando o bem dentro de você. Quem aglomera esses fluidos e coloca pelos espíritos inferiores, então, os espíritos maus, aonde você vai, na rua, na calçada, no trabalho, da inveja, do ciúme, das maldições, são incorporações aglomeradas de fluido mal. E o médium se liberta, orando, vibrando com a sua equipe de trabalho, tira a inveja, tira o ciúme, tira a maldade, tira a perturbação, tira a maldição, tira os erros. É isso que é a mediunidade. Mediunidade não é outra coisa a não ser a sua própria libertação, a sua própria defesa. Porque se você não tiver a luz, você precisa da luz do grande mestre Jesus, da luz do anjo guardião, da equipe de trabalho. É para isso que serve a sua mediunidade.
Os fluidos maus, quando nós estamos envoltos com fluido mau, o corpo recebe uma impressão penosa e dolorosa. Esses fluidos nos causam dor. Então, quando o médium está com dor, está numa situação ruim, está se sentindo mal, são fluidos que ele tem que orar para retirar do seu corpo. Tirar a dor, tirar esse mal-estar, tirar essa angústia, tirar tudo isso. Médium tem que fazer isso, tem que aprender a cuidar dele. Se os fluidos maus forem, se você deixar permanente e enérgico, você vai ficar doente. Por que que nós ficamos doentes? Com infecções. Porque nós deixamos os fluidos maus ficarem em cima de nós. Médium não pode deixar esse fluido doente, mal, perverso, porque você vai ficar com doença, desordem física, porque esse fluido mal entra, ele penetra, nosso corpo é poroso, e vai se juntar esses fluidos nas juntas, na coluna, nos olhos, no ouvido, no dente, em qualquer lugar, aonde for possível. Então, é o médium que ora pelos seus olhos, ouvido, garganta, que ora pelos centros de força, é o médium. Porque esses fluidos vêm a qualquer hora e a qualquer momento. Por mais que nós façamos todo um sistema de proteção, qualquer falha no nosso sistema de proteção, qualquer entrada de qualquer encarnado que ainda não seja bom, ele abre essa porta, esse vínculo, e esses fluidos interpenetram dentro do nosso lar, dentro de nós mesmos. Os fluidos mal. Quando eu tenho a forma pensamento, o fluido mal é a forma pensamento. É a maldade falada e pensada. Chama-se fluidos mal. O que é fluido mal? É a maldade falada, a maldade pensada. O que vai causar em mim? Ansiedade, mal-estar, dores simultâneas, mau cheiro e frio. Então, a gente vê a maioria dos médicos assim, ai, eu senti um calafrio, passou um frio. Isso é um fluido mau. Isso é um fluido mau que você registrou. Um cheiro ruim, não tinha ali, mas você registrou. Então, são fluidos maus. Aquilo está andante, está andando aquele fluido. E o médium tem que dissolver, limpar, esterilizar, queimar, tem que deixar limpo. A sua casa tem que ser cuidada com muito carinho, com muito amor, o seu corpo físico, seu perispírito e a sua alma. O fluido mal, ele faz com que nós perdemos energia e nós somos sufocados por essa energia maléfica. Quando nós deixamos esse fluido mal muito tempo em volta de nós, nós vamos sentindo fraqueza. Fraqueza. Então, o médium começou a sentir fraqueza, e começa a cair o padrão. Você está em volta de você um fluido mal, e que você tem que orar imediatamente, chamar a sua equipe de trabalho imediatamente. Não é para deixar daqui uma semana, 15 dias, porque você vai ficar sufocado e você vai ficar doente. É na hora. É na hora, é na primeira oportunidade. Então, o médium ora na primeira oportunidade para tirar quando ele está perdendo energia. E médium sabe quando está perdendo energia. Começa a cair o padrão vibratório dele e ele vai sentindo um cansaço, tem dificuldade de pensar, tem mal-estar, começa a sentir frio, começa a sentir dor. Tira esse fluido. Ora imediatamente. Busca energia dos espíritos superiores. Chama a equipe de trabalho. Chama o anjo guardião. Chama Jesus. Chama todo mundo. Faz o céu vir para a terra, que vai dar tudo certo. Então, é isso que médium tem que aprender. O que foi o efeito do mal?
O mal você vai receber sempre na região estomacal, as regiões do centro de forças inferiores. Mas, de ordem geral, nós recebemos aqui. Então, quando dá um impacto de energias negativas, ela vai bater no estômago. Imediatamente, o médium vai ter dor de estômago. De imediato. Esse impacto vai dar medo, vai dar depressão, insegurança e temor. Então, esse fluido bate, vai até a nossa coluna, bate no nosso intestino, pode nos dar dor de barriga imediata. Então, quando nós recebemos esse excesso de energia, nós passamos mal. E médium tem que estar atento, porque isso é um processo normal, natural, aonde você estiver, você vai sentir isso. Então, você fica atento, se protege, peça proteção da sua equipe de trabalho, aonde você for, que seja acompanhada, amparada. Mas médium tem que entender que é no seu estômago o primeiro impacto, o segundo impacto bate na coluna, e o terceiro impacto vai dar no seu intestino. Então, médium tem que entender isso. É um fluido ruim que veio, ele tem que tirar. Se você não tirar, você vai ficar doente. Então, médium tem que estar atento, porque nós não podemos sair do mundo da Terra. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos andar, nós temos que ir no banco, nós temos que ir em todo lugar, nós temos que trabalhar, encontrar pessoa. Então, isso faz parte do nosso mundo. Não tem como nós ficar fechados num local. Não, o mundo é esse. É esse o mundo que nós vivemos. Só que eu não posso deixar me machucar e me agredir com um fluido maléfico. Qual que é a defesa do médium? Modificar esse fluido. Transmutar, solver. É isso que é a defesa do médium. O médium vai orar, vai pedir para solver, queimar, desintegrar, retirar do seu corpo, do seu estômago, do seu intestino, da sua coluna, da sua garganta, dos seus olhos, do ouvido, de todo o seu corpo perispírito, aonde tiver intoxicado. É isso que é ser médium. É isso que é ser trabalhador da última hora. Cuidar de você, cuidar dos seus filhinhos, cuidar da sua casa. Desmagnetizar o fluido. Se o fluido mal é mental, o fluido mental do médium é a defesa dele. Então, ele tem luz e dissolve tudo aquilo. Ele queima a maldade, ele queima o erro, ele queima toda e qualquer coisa que vai chegar até ele. É isso que chama transmutar. Quer dizer, uma coisa escura, eu vou transmutar, eu vou lavar, eu vou limpar, até que ela fique totalmente limpa. Esse é o objetivo da mediunidade, de todos os médiuns, de qualquer religião, de qualquer credo, porque a mediunidade, ela não é dos espíritas, é de todas as religiões. Então, o resultado moral, mudar as ideias nocivas e malfazejas das pessoas, vivas ou mortas. Então, não importa se chega a nós, tocou o nosso perispírito, nós temos que limpar imediatamente. Fazer nascer o bem, modificar em virtudes, elaborar a educação do espírito. Esse lembra da prece de Francisco de Assis, aonde tem ódio que eu transformo em amor. Então, a prece de Francisco de Assis é essa grande elaboração, essa modificação, essa reforma íntima. É que o médium educa o espírito dos vivos e dos mortos para que sejam melhores do que são até o momento. Isso que é ser médium. Sejam felizes como médium. Aprendam a trabalhar com a felicidade, com a esperança.
com a alegria de viver este conhecimento que te é dado aqui, porque nós temos o desejo, a vontade de ensinar para que nós, médios, sejamos felizes e possamos realizar o melhor sobre a Terra. Esse é o objetivo do estudo, pesquisa e educação da mediunidade. E que Jesus nos abençoe, agora e sempre.